na primeira turma. Aqui, queria trazer essa prova aqui, né, que ainda bem que ele não colocou o nome, né, Jefferson? Ainda bem que você não colocou, porque aí já aproveitei seu documento aqui para anexar aqui e utilizar ele para explicar a aula, né, no caso a resolução da prova, e também para disponibilizar para os colegas aí também, tá? Para verem como é que é a resolução da prova, tá? E pelo jeito você foi o único que fechou a prova com 10 aí. Mas vamos lá. Então eu tive essa oportunidade, né, de acabar colocando a sua prova aqui à disposição, porque está toda correta, tá? Você fez até mais do que muitos aí, tá? Foi digitado. O digitado, como eu falei, não precisava ser digitado, né? Mas está muito bom mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui. Você fez isso aqui em quê? Em LaTeX, foi? Foi no GeoGebra mesmo, só que aí eu usei um outro editor de imagem mesmo para organizar direitinho. Essas funções aí é no GeoGebra mesmo, que apareceu assim, eu aproveitei elas. Só que tem toda a edição, né, por trás. Sim, foi. Imagino que se foi feito tudo no GeoGebra, demorou um pouquinho, porque isso aqui demora para fazer, e demora muito, né? Tanto é que eu nem faço com vocês, porque realmente demora. Fazer tudo isso aqui demora muito para fazer, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aqui essa primeira, né, muita gente conseguiu errar ela, não sei por quê. Essa questão aqui está muito simples. E poderia até usar o GeoGebra, né? Então eu vou até abrir logo o GeoGebra aqui. E vou mostrar essa região aqui para vocês, tá? Essa região só está no primeiro quadrante, certo? Por quê? Porque esse x aqui indica que eu quero valores positivos, maiores que zero, valores positivos. Aqui eu tenho outra função, certo? Onde eu tenho que o produto de x por y tem que ser maior do que 2, maior ou igual, né? Isolando aqui o x, o y, né? No caso, passando o x para o outro segundo membro, vai ter que y é maior ou igual a 2 sobre x. Fazendo o mesmo com essa equação aqui, que é a equação da circunferência, né? Aqui tem uma circunferência de raio, raiz de 5, certo? A circunferência de raio, raiz de 5. Então aqui eu também posso isolar o y, né? Então eu vou ter que o y vai ser menor ou igual a mais ou menos a raiz de 5, passando o x quadrado para o outro lado, vai ficar menos x ao quadrado. Mais ou menos, mas espera aí. Eu quero apenas valores positivos, então esse menos não entra. Então eu só pego a parte positiva, beleza? Então vamos fazer essas equações aqui, né? Essas desigualdades. Porque basta pegar essas desigualdades e colocar do jeito que está aqui, tá? Então aqui eu vou pegar x maior do que zero, tá aí, ó. X maior do que zero, certo? Ou seja, são todos os valores aqui maiores do que zero em x. Então eu vou ter vários pontos aqui, né? Uma região, no caso eu vou ter o primeiro e o quarto quadrante, né? Eu tenho que x vezes y é maior ou igual a 2. Então tá aí, ó. Essa regiãozinha aí. Beleza? Ou seja, uma função recíproca, né? Aqui eu tenho uma função que ela está no terceiro e primeiro quadrante, certo?
como eu quero valores maiores, maior ou igual que 2, eu tenho aqui essa região positiva. E também tenho aqui uma região negativa também, só que a interseção aqui, como vocês podem ver, ficou mais escura, né? Aí tenho a equação da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 5. Tá aí, ó, circunferência de raio, raiz de 5 com centro na origem, né? O centro da circunferência. Então aqui eu tenho uma regiãozinha pequena aqui, né? Olha aqui, ó. Tenho essa regiãozinha aqui e essa regiãozinha que estão mais escuras, certo? Do que as demais. Só que essa daqui está mais que as outras. Logo, está na cara que é só essa região aqui que a gente quer, né? Essa região positiva aqui, beleza? Ou seja, eu tenho aqui a minha função y igual a 2 sobre x. E tenho a minha outra função, vai ser y igual a raiz quadrada SQRT, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Opa, 5, né? 5 menos x ao quadrado. Então, enter, tá aí. Agora eu vou tirar essas outras aqui. Opa. E tá aí, ó. A gente quer só essa parte positiva, certo? Aqui a gente pega somente o semicírculo, né? Porém, aqui a gente pega essa parte. E dá para ver aqui a interseção, né? Olha os pontos de interseção aqui, ó. Vou pegar aqui, interseção entre dois objetos, entre essa curva e essa. Entre essa e essa. Tá aí, ó. É no ponto, aqui esse ponto é o ponto. Deixa eu exibir, né? Nome e valor. E aqui também, nome e valor. Então aqui é o ponto 2, 1 e aqui é o ponto 1, 2. Ou seja, nosso intervalo de integração vai de 1 até o 2. E é justamente essa regiãozinha aqui que o Jefferson desenhou aqui, tá? E separou em duas áreas, né? Ou seja, a gente vai pegar a diferença entre essas áreas, já que a gente quer essa areazinha aqui, né? Certo? A gente quer só isso. Então a gente pega a área maior menos a área menor. A gente exclui isso aqui, né? Para a gente excluir isso aqui, a gente tem que fazer a g de x menos a f de x, né? Essa função menos essa outra. Já que eu quero tirar ela, né? E ficar somente com essa areazinha aqui. Mas a gente não quer a área, a gente quer o volume, tá? Mas primeiro eu tenho que fazer a diferença para encontrar somente essa areazinha que a gente quer. Beleza. Então essa função aqui, o Jefferson chamou de g de x. E essa outra aqui ele chamou de f de x. Aí vocês, como é que eu sei qual é a maior e qual é a menor, professor? É como eu falei para vocês nas aulas anteriores. Se eu passar uma reta aqui perpendicular ao eixo x e paralela ao eixo y, né? Aonde ela entra primeiro? Na curva f de x. Então, essa curva onde ela entra primeiro, eu digo que é a menor. Então, a menor é f de x. Então, se f de x é menor, então a g de x é maior do que a f de x. Já que a g de x, ó, sai nela só depois, né? Então, ela entra na f e sai na g. Então, a g é maior do que a f. Essa é uma maneira de saber. Se não, você desenha aqui e está na cara o que você tem que fazer, né? Pelo desenho geométrico, né? Pelo desenho, para eu encontrar essa areazinha, eu tenho que fazer a área 2 menos essa área 1. Ou seja, eu tenho que excluir, para eu ter só essa área aqui, certo? Eu tenho que excluir essa área aqui de baixo. Então, para excluir isso aqui,
eu tenho que encontrar a área dela e depois só fazer a subtração, né? Beleza? Então vamos lá. Mas, professor, e se eu não usei o GeoGebra, como é que eu encontro a interseção entre essas duas funções, né? Aqui no gráfico tá fácil, é 1, 2, né? No ponto 1 e no ponto 2. Certo? Se você não quiser encontrar utilizando o GeoGebra, certo? Você pode fazer o seguinte. Aqui está na cara, né? Que aqui é o ponto 2, 1. E aqui é o ponto 1, 2. Então, a nossa integral seria a integral de 1 até 2, certo? Só que aqui, para encontrar essa interseção entre as duas curvas, a gente tem que igualar as duas equações. Quais são as equações? É 2 sobre x igual a raiz quadrada de 5 menos x ao quadrado. Igualando as duas funções, a gente encontra a interseção entre elas. Simples assim. Só que agora, né, para encontrar essa interseção, a gente tem que resolver essa equação. Então, aqui, elevando ao quadrado o primeiro membro, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. E elevando ao quadrado o segundo membro, por que eu estou elevando ao quadrado? Porque eu quero excluir essa raiz quadrada. Então, aqui no primeiro eu vou ficar com 4x ao quadrado. E aqui com 5 menos x ao quadrado. Excluir a raiz. Multiplico aqui meio pelos extremos, né? Regra de 3 simples. Vou ficar com 4 igual a 5x ao quadrado menos x à quarta. Né? Conserva a base e somos expoentes. Beleza. Passando aqui tudo para o primeiro membro, vai ficar com x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. Aí quem lembra disso aqui? Isso aqui é uma equação, só que é equação biquadrada, certo? Biquadrada. E essa equação biquadrada, a gente tem que resolver fazendo uma substituição, né? Então, fazendo aqui, sei lá, t igual ao x ao quadrado. Então, a gente vai ter que t ao quadrado menos 5t mais 4 é igual a 0. Aqui a gente tem a soma, que é menos 5, e o produto é 4. Se o produto é 4 e a soma é 5, então 4 mais 1 é 5, né? Então, o t vai ser t1, né? Vai ser 1, e o t2 vai ser 4. 4 mais 1, 5, e 4 vezes 1 é 4. Então, tá aí as nossas raízes, certo? Dessa função. Só que agora a gente vai ter que substituir para encontrar o x. Então, o x ao quadrado, né, a gente sabe que x ao quadrado é igual a t. Então, se a gente pegar x ao quadrado... Opa, deixa eu voltar aqui. Se a gente pegar x ao quadrado igual a 1, a gente vai ter que x vai ser igual a mais ou menos 1. E x ao quadrado igual a 4, a gente vai ter que x vai ser mais ou menos 2. Certo? Então, a gente tem dois valores. Por isso que aqui no GeoGebra, a gente tem a parte negativa aqui também, tá? Que são esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, que é o menos 2. Menos 2, menos 1. E o menos 1, menos 2. Ou seja, são os pontos simétricos, né? A gente vai ter aqui os pontos simétricos a esses outros dois aqui. Certo? Que é o 1, 2 e o menos 1, menos 2 aqui do outro lado. Então, tá certinho. Opa, volta aqui. A gente tem 4 pontos de interseção, certo? 4 pontos. Mas a gente só quer o positivo. Então, se a gente... Opa. Vou tirar a canetinha aqui. Se a gente quer só o positivo, então a gente pega somente o 2 positivo, né? Então, o x aqui, nosso intervalo de integração vai de 1 a 2. Só a parte positiva. Já que o x é maior do que 0.
E os valores maiores que zero é x igual a 1 e x igual a 2, certo? Então tá aí. Nosso intervalo de integração é esse mesmo, certo? Agora a gente tem que calcular, né? Vamos lá. Só para não ficar tão poluída. Aqui, ele fez até os desenhos, né? Aqui, ele usou separadamente, né? Ele calculou primeiro o volume disso, depois o volume disso e fez a diferença. Dá para fazer isso aqui também, mas poderia ter feito tudo junto, né? Poderia ter feito assim, ó. A fórmula, né? Deixa eu escrever aqui a fórmula para encontrar a função, o volume, né? O volume, para a gente encontrar o volume, já que está girando em torno de x, vai ser π integral de a até b da f de x ao quadrado dx, certo? Só que aqui a gente tem duas áreas, então a gente tem que fazer a diferença dos quadrados. Então eu poderia escrever assim, que o volume seria π, a integral de a até b, do f de x ao quadrado, menos a g de x ao quadrado dx, certo? Poderia fazer assim, tudo numa só integral, mas pode fazer separado, não tem problema. Ele fez aqui o volume 2 e aqui o volume 1, utilizando essa mesma expressãozinha aqui para encontrar o volume, certo? Então aqui basta substituir, né? E claro, a integral é sobre o mesmo intervalo, tá? De 1 até 2, de 1 até 2 aqui também. Só que aqui ele chamou a g de raiz de 5 ao quadrado. No caso aqui seria o contrário, né? Se eu fosse substituir diretamente, aqui seria f e aqui seria g, certo? Do jeito que o Jefferson escreveu aqui. Seria o contrário, né? Então ficaria como? Ficaria π integral de 1 até 2, que é o nosso intervalo que a gente encontrou, da raiz quadrada de 5 menos x ao quadrado, Muita gente esqueceu disso aqui e perdeu uns pontinhos lá, tá? E a segunda função é x, ou 2 sobre x, né? 2 sobre x ao quadrado dx. E fica justamente o que o Jefferson escreveu aqui, né? Então aqui vai ficar a integral de 5 menos x ao quadrado é 5x menos x ao cubo sobre 3. Aplicando a integral de 1 até 2, a gente vai ter 8 π-terços, tá? Como resultado. 8 π-terços. Beleza. Calculando essa outra integral, vai ficar 4 sobre x ao quadrado. Resolvendo aqui, a gente vai ter que é menos 1 sobre x, né? Aplicando de 1 até 2, a gente vai ter que é 2π como resultado. Aí, como a gente viu, né? Tem que fazer a diferença entre esses volumes. Fazendo a diferença, 8 π-terços menos 2π vai dar 2 π-terços. Né? Fez separadamente. Mas como eu falei para vocês, dá para fazer isso aqui tudo junto, tá? Vou até fazer aqui do lado. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Então, a integral é essa, né? Então, daqui, a gente vai ter que vai ser π vezes a integral de 1 até 2 de 5 menos x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado dx. Tá? A gente vai ter agora que é a integral de... aplicando a integral, né, já, vai ficar 5x menos x ao cubo sobre 3 menos 4. Só que a integral de 1 sobre x ao quadrado vai ser
menos 1 sobre x ao quadrado. Então, vai ficar mais 4 sobre x, né? Já que a integral de 1 sobre x ao quadrado dx vai ser, já que o 4 vem para cá para fora, né? Menos 4, né? Digamos assim. Aqui esse menos 4x ao quadrado, né? Sobre x ao quadrado. Esse menos 4 vem para fora. Então, integrando isso aqui, a integral dele é a mesma coisa de fazer eu fizer a integral de x a menos 2, certo? Beleza? Já que 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2. Então, isso aqui vai ser menos 4 vezes, já que é x elevado a menos 2, então é x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. Então, isso aqui vai ser menos 4 vezes x elevado a menos 1 sobre menos 1. Menos vezes menos, ou menos dividido para menos, é mais 4. E esse menos 1, x elevado a menos 1, vai para baixo. Então, fica 4 sobre x positivo, né? Então, aqui vai ficar positivo. Integrando, né, de 1 até 2. Aplicando aqui a teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter 5 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, mais 4 dividido por 2. Esse daqui é o f de B, menos o f de A, que é 5 vezes 1, menos 1 ao cubo sobre 3, mais 4 dividido por 1. Certo? Então, isso aqui vai ser π, aqui fecha colchetes, né? Isso aqui vai ser π vezes 10 menos 8 terços mais 2 menos 5 mais 1 terço. 1 terço não, 1 meio, né? Já estou trocando sinal, tá? Já tirando do parênteses. Então, 5 mais 1 meio mais 4. Certo? Aqui é 1 terço mesmo, né? Já que aqui é 3, na verdade. Que é 5 vezes 1 menos 1 elevado ao cubo sobre 3 mais, que é mais, né? 4 sobre 1. Então, aqui é 3 mesmo. E vai ficar mais 1 terço menos 4, certo? Já que o 4 dividido para 1 é 4. Então, aqui a gente vai ter que π vezes aqui 10 mais 2, 4, ou 10 mais 2, 12, menos 5, 7, 7 menos 4, 3. E aqui menos 8 terços mais 1 terço, fica menos 7 terços. Certo? Fazendo o MMC aqui, vai ser 3 vezes 3, 9. 9 menos 7 vai ficar π vezes 2 terços. E 2 terços vezes π vai ser 2π terços. Aí você pode escrever aqui também, igual o Jefferson colocou, unidade de volumes, né? Ou unidades cúbicas, ou tanto faz, tá? Então, justamente aqui vai dar 2π terços, diretamente, tá? Então, você poderia fazer das duas formas. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Vamos lá para a segunda. A segunda questão também segue o mesmo raciocínio, né? Ele fez de um jeito aqui mais rápido, mas poderia ter feito algo mais simples sem precisar usar a técnica de integração, tá? Que essa técnica aqui é a substituição, é técnica de integração por partes, certo? Então, aqui eu utilizou por partes, então não precisaria utilizar. Como assim, professor? Olha só. Vou utilizar a mesma fórmula lá de cima. Vamos para cá. Utilizar a mesma fórmula, ou seja, o volume é igual a π, integral de A até B. Agora eu estou pegando
em torno do eixo y. Então, vai ser g de y ao quadrado dy, certo? Então, vamos pegar aqui em função de y. O x está entre 0 e o número de Euler, ou seja, 2,72 aproximadamente. Então, vamos colocar aqui no GeoGebra. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu abrir um novo aqui. Então, eu tenho aqui que 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que e. Tá aí, ó, nossa região, tá? Essa daí. De 0 até 2,72 aproximadamente. Beleza? E o y, né? Ele é maior do que 0, maior ou igual que 0. Opa. Maior igual que 0, né? O y. E é menor igual que o logaritmo neperiano de x. Então tá na cara aqui qual vai ser a nossa região, né? Região mais escurinha aqui, é essa daqui. Tá indo de 1 até e. Só que aqui a gente quer que gire em torno do eixo y, ou seja, faça esse movimento aqui. Beleza? Em torno do eixo y. Então, a gente vai ter justamente essa figurinha aqui que o Jefferson fez pra gente. Ó. Parece um estádio de futebol, né? Beleza? Então aqui tem um formato de arena, né? Como a gente fala, arena. Então essa arenazinha que a gente vai calcular o volume, tá? Beleza? Só que como a gente está pegando na direção, ou girando em torno do eixo y, né? Fazendo esse movimento aqui, em torno do eixo y, certo? Então a gente vai pegar a integral de 0 até 1. Por quê? É justamente o ponto de interseção aqui da reta x igual a e da curva aqui, né? Beleza? Então a gente tem justamente esse intervalo aqui, ó, que vem de 0 até 1. Então esse intervalo que vai ser a nossa integração. E a diferença dessas áreas? A diferença aqui vai ser aqui, ó. Ou seja, a gente pega aqui uma reta imaginária, né, que passa aqui, que é paralela ao eixo x e é perpendicular à reta y, já que a gente está girando em torno de y, né? Então ela entra aqui primeiro na curva e sai na reta. Ou seja, quem é maior? A curva agora, eu não falei, né? Mas aqui é y igual a ln de x, certo? Só que como a gente está pegando em função de y, então aplicando aqui, deixa eu fazer bem aqui, y é igual a ln de x. Aplicando a exponencial, né? Aplicando a exponencial, a gente vai ter o seguinte, e elevado a y e e elevado a ln de x, tá? Em ambos os lados. Agora isso aqui, esse e é minha base, tá? Esse e aqui é minha base. E esses dois aqui são expoentes. Então a gente vai ter agora o seguinte, e elevado a y é igual, qual é o logaritmo, o resultado desse e elevado ao ln de x? Vai ser x. Ou seja, essa nova função aqui é x é igual a e elevado a x, é y, desculpa, y, é exponencial. Então aqui, ó, alguns fizeram isso aqui, tá? Mas eu percebi que meio que não entenderam ali, porque esqueceram de elevar ao quadrado. Tá? A fórmula vem o quadrado lá. Então vocês tiveram como consultar e mesmo assim conseguiram errar, não sei por quê. Entendeu?
Então, para mim, é só fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, porque não tem como terem errado isso aqui, tá? Elevar ao quadrado, a não ser que usassem a mesma fórmula, né? Que tem 4 formas de fazer. Caso essa daqui, como está em direção, ainda usou na direção de x. Aqui é y, tá? Mas mesmo assim eu considerei. Olha aqui, ó, derivou com relação a x, mas era com relação a y, beleza? Mas não tem problema. Seria a mesma fórmula, só que aqui derivando com relação a y, tá? E você pegaria o intervalo de y. Aí a gente vai ver que realmente dá o mesmo resultado aqui, tá? Que é π e elevado ao quadrado mais 1, tá? Então aqui a gente vai usar esse x igual a e, que é uma constante, né? Essa reta aqui, vertical, e o x igual a e elevado a y, a exponencial, tá? Então aqui, eu não falei, né? Por que que isso aqui vai dar só o x, né? E a gente tem lá pela definição de logaritmo, né? Logaritmo de b na base a igual a x, certo? Se somente se o a elevado a x, né, a gente transforma no exponencial, a elevado a x é igual a b. Então, se a gente tem aqui o e elevado a logaritmo, deixa eu fazer assim, logaritmo de x, certo? Igual a y, por exemplo, certo? Então, aplicando aqui as propriedades, a gente vai ter que isso aqui vai ser, aplicando logaritmo, né? Vai ser o ln de x. Opa, deixa eu voltar aqui. Fazer assim, melhor. A propriedade aqui é bem simples, né? Ela diz assim o seguinte: se a gente tem a mesma base do logaritmo do expoente com a mesma base aqui da potência, né? Então a gente diz que isso aqui é igual a x, tá? Diz que isso aqui é igual a x. Já que essa parte de cima aqui, né? Se a gente for pegar e substituir aqui na formulazinha, só a parte de cima, tá? No caso aqui, o ln de x, tá? Então, ln de x igual a y. Então, se somente se, né? Quem é a base? A base é e elevado a y é igual a x, certo? Essa daqui é a propriedade, beleza? Então, se aqui a gente tem e aqui, eu tenho que ter um e aqui também, certo? Então, quem é esse ln de x aqui, né? Ou seja, é o e elevado a e elevado a y, né? Ou seja, justamente o e elevado a y aqui do outro lado. Dá para a gente ver aqui de várias formas, mas vamos lá. Quero voltar essa parte aqui de logaritmo, não. Vamos só verificar aqui se realmente, porque senão a gente não vai ver nada hoje, né? Então vamos lá, vamos aplicar do jeito que eu falei aqui, né? Na direção aqui de y, né? Ou seja, girando em torno do eixo y. Então como ficaria aqui? Ficaria, quem é a menor? Menor é a curva. Então a curva é e elevado a, a maior, né? No caso aqui a diferença é entre a maior e a menor, certo? Então onde entra é a maior, né? No caso, aqui a gente fez o seguinte. No caso, onde entra primeiro é a menor, certo? Então aqui é menor. Então e elevado a y é menor que e, beleza? Se ela é menor, então a gente tem que pegar e menos e elevado a y. Concordam? Então vamos lá. Então aqui a gente tem que o volume vai ser π, a integral
pega o intervalo aqui de 0 até 1, né? Que é a interseção. Ah, professor, não sei se é essa a interseção. É a interseção, porque se a gente pegar aqui o ln de x igual a e, né, a gente vai ver que é justamente a interseção aqui, né, aplicando aqui, igualando aqui, né, as funções. Aqui não é igualdade, não. Igualando aqui, cadê? Aqui, ó. E x igual a e, né? Igual a e. E aqui, pegando a função, a gente tem x igual a e elevado a y. Então, igualando as duas, a gente vai ter que e é igual a e elevado a y. Então, aqui, como as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, y é igual a 1. Então, a gente pega justamente y igual a 1. Então, essa é a interseção aqui, ó, em y igual a 1. Beleza? Então, por isso que a gente vai de 0, né, da origem até 1. Então, 0 até 1. Da diferença, né? Qual foi a diferença que a gente viu? O e menos o e elevado a y. Só que a fórmula, né, ou seja, a integral para calcular o volume é e elevado ao quadrado menos e elevado a y ao quadrado dy. Tá? Então, o volume vai ser a integral de 0 até 1 de e ao quadrado menos e potência de potência 2y dy. Tá? Então, a gente tem que integrar isso aqui, tá? Aplicando a regra da cadeia para essa exponencial elevada a 2y, por quê? Essa primeira aqui vai ficar, é uma constante, né? E elevado ao quadrado é uma constante. Então, a gente vai ter e elevado ao quadrado vezes y menos qual é o fator aqui, né? O fator que aparece. A gente tem que pegar o inverso, sempre o inverso do fator que aparece no argumento, tá? Então, o argumento aqui é 2y da exponencial. Então, qual é o inverso de 2? É 1 meio. Então, 1 meio. Qual é a integral de e elevado a 2y? É e elevado a 2y. A integral dela não muda, né? Isso integrando de 0 até 1. Beleza? Então, vamos lá. Aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter e ao quadrado vezes 1 menos 1 meio e elevado a 2 vezes 1. Menos. Aí a gente vai ter multiplicado por 0 agora, né? E elevado ao quadrado vezes 0 menos 1 meio de e elevado a 2 vezes 0. Certo? Então, aqui, agora a gente vai ter o seguinte. Dessa igualdade aqui, a gente vai ter π vezes e ao quadrado menos 1 meio de e ao quadrado menos, isso aqui é 0, né? 0 vezes e ao quadrado é 0. E e ao elevado a 2 vezes 0 e elevado a 0, né? Só que elevado a 0 é 1. Então, fica menos, vezes esse menos aqui vai ficar mais 1 meio. Beleza? Fazendo essa subtração aqui, vai ficar π e ao quadrado menos 1 meio de e ao quadrado é 1 meio de e ao quadrado, mais 1 meio. Isso aqui vai dar π vezes e ao quadrado mais 1 sobre 2, já que os denominadores são iguais, né? Passando esse 1 meio para cá para fora, a gente vai ter justamente π meio vezes e ao quadrado mais 1 unidades de volume. Justamente a resposta que o Jefferson encontrou aqui também, ó.
só que feita na direção certa, em torno do eixo Y. Beleza? Aqui você fez em torno do eixo X, mas eu considerei como correta, tá? Bem, poderia fazer assim. O resultado vai dar o mesmo, né? Você tem que prestar atenção na direção, tá? Então aqui pediu no eixo Y, então seria essa a forma correta de resolver. Teve gente que conseguiu fazer uma parte, mas não conseguiu ir até o final. Errou os cálculos aqui pela metade ou não elevou ao quadrado, como eu falei, né? Então nem precisei aplicar aqui, ó, integração por partes, nem precisei, tá? Beleza? Vamos lá. Essa daqui muita gente acertou, né? A primeira e a segunda. Mas na letra C muita gente errou, não sei por quê. Tá? Era só explicar por alto, não precisava explicar detalhadamente. Eu vi muita gente, eu vi alguns que resolveram ali, mas estava incompleta a resposta. Tá? Então, essa primeira aqui, uma partícula desloca-se sobre o eixo x com velocidade dada pela função v de t igual a 2t menos 3. Calcule o deslocamento do instante t igual a 1 e t igual a 3. Então, é basicamente isso mesmo, é pegar o deslocamento, né? x3 menos x1, certo? Da integral ou seja, essa diferença vai ser justamente a integral de 1 até 3, que é os instantes, da função t ao quadrado, ou 2t menos 3. E a gente vai ter como a integral t ao quadrado menos 3t, né? De 1 até 3, a gente vai ter 2. Então, o deslocamento foi 2, certo? 2 unidades. Está aqui, ó. Então, aqui é o gráfico, né, dessa função. Colocou certinho aqui em função de t, né? Em função aqui de v aqui. Então, aqui é nossa reta, já que é uma reta, né? 2t menos 3. Beleza? Aí, muita gente não entendeu isso aqui. Por que que eu pego aqui 3π meios, né? Ou 3 meios, né? Aqui. Porque isso aqui é o zero da função, ou seja, a raiz. Eu tenho que pegar 2t menos 3 igual a zero. Então, t é igual a 3 meios. Então, essa daqui é a nossa raiz. Então, eu vou sair de 1 até 3 meios. Depois de 3 meios até o 3. Eu poderia fazer assim, esse 3 meios como sendo 1,5 também. Não tem problema. Tá? Mas interessante é que deixasse assim. Então, vamos lá. Calcular o espaço percorrido entre os instantes T1 e T3. T igual a 1 e T igual a 3. É fazer o módulo, né? O módulo é a distância, né? Percorrida, certo? Entre os instantes. Então, o módulo, a gente pega primeiro a parte negativa, né? Já que eu tenho um módulo. Opa, fiz um mais aqui, mas é a parte negativa. Tá? Ou seja, a parte negativa, eu estou saindo de 1 até 3 meios. Certo? Então, a parte negativa vai ficar menos 2t menos 3. Fazendo multiplicação de sinal aqui, vou ficar com 3 menos 2t. Por isso que aqui ele colocou 3 menos 2t, certo? De 1 até 3 meios. E a parte positiva vai ficar 2t menos 3, de 3 meios a 3, certo? Aplicando aqui a integral, ou seja, fez a primeira, o restante fica fácil, né? Aqui aplicou a mesma integral e deu 10 quartos, tá? Deslocamento, ou espaço percorrido, tá? 10 quartos. Ou seja, ele concluiu aqui que é justamente a soma das áreas, né? Soma dessas duas áreas aqui, área 1 e área 2. Aí descreveu o movimento realizado pela partícula entre os instantes t igual a 1 e t igual a 3, tá? Aqui repetiu, né? Os instantes. Então, vamos lá. Aqui tá certinho, ó. No intervalo de 1 até 3 meios,
ou seja, a função é negativa, o que significa que nesse intervalo, né, de tempo, a partícula retrocede sobre o eixo x. Né? No intervalo de 3/2 a 3, a função é positiva. Está na cara aqui, né? Dá para ver só pelo gráfico. Aqui é positivo, aqui é negativo. Certo? O que significa que nesse intervalo a partícula avança no sentido positivo. De tal modo que no instante t igual a 3, ela está 9 vezes afastada da posição em que ela ocupava no instante t igual a 3/2. Tá? Aí até fez o desenho aqui, nem precisava, mas está tudo bem. Está tranquilo aqui. Então, bem simples, né? Precisar, é só falar, é só escrever o que está vendo. O que você viu aqui no gráfico? Justamente isso que ele escreveu aí. Tá? Vamos lá. Essa daqui eu fiz, né, para vocês. Eu fiz da mesma forma. Ele fez aqui da mesma forma, né? Só que bem organizadinho mesmo. Tá? Beleza? Então, essa daqui eu já fiz na revisão para vocês. Eu nem vou explicar ela de novo. Mas aqui, ele fez do mesmo jeito, né? Ele pegou aqui e encontrou essa área e multiplicou por 2, né? Essa área 2. Então, tá aqui, ó. 2 vezes a área 2. Só que quem é essa área 2? É 2 vezes 1/2, que é a fórmula para encontrar, né, a integral de regiões polares, a área de regiões polares através da integral, é fazendo 1/2, certo? Da integral de alfa até beta, que eu pego os ângulos, certo? De f de θ ao quadrado de θ. Tá? Só que esse f de θ é o nosso r, tá? F de θ é igual a r. Por quê? O r, a gente escreve assim, né? R igual a, sei lá, 3 seno θ, certo? Então, esse r aqui é a nossa função, que está em função de θ. Beleza? E como a gente tem diferença entre áreas, eu tenho que pegar a diferença entre essas funções, né? O quadrado das suas funções. Tá? Pegando aqui a diferença entre os quadrados, né? Ou seja, a área da circunferência menos a área da limação, certo? Então, fazendo essa diferença, a gente encontra aqui facilmente aqui, fazendo as substituições, né? 3 raiz de 3. Isso daqui a gente fez na revisão, então eu vou explicar novamente, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver quantos já tem aqui. Ainda tem os... Opa, chegou mais gente, né? Então, vamos lá. Então tá aí. Essa resolução aqui do Jefferson, eu deixei disponível aqui para vocês no SIGA, tá? Então, se vocês entrarem lá, tem a resolução. Né? Então, como ele não colocou o nome, ficou até melhor de compartilhar com vocês. Tá? Então, parabéns aí, Jefferson. Foi o único que tirou a nota 10 aí nessa prova. Né? E, é claro, né, eu não falei, mas a questão 5, tá? Questão 5 eu falei para alguns no dia, né? Ela foi anulada. Então, essa questão anulada, todos tiraram 2 pontos. Então, quem tiver alguma inconsistência aí com a nota, me avisem, tá? Igual o Melquisedeque. O Melquisedeque, ele me procurou logo depois, né, que ele soube. Então, já ajeitei a nota também, tá? Então, fiquem atentos também na resolução, porque quando eu compartilho com vocês, eu dou a devolutiva da prova, não sei se todos já sabem disso, né? Vocês podem consultar a nota e também o PDF com a correção, que eu faço a correção manualmente, tá? Mesmo de forma eletrônica. Então tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Aí vocês ingressam no mesmo link, tá? Avaliação 2, mesmo link. Vocês ingressam no link, aqui ó, todos corrigidos, apenas 6 pessoas fizeram.
tá? Então, aqui você entra no link, aqui tem a resposta, ó, visualizar correção. Tá? Vou visualizar aqui a do Jefferson, né? Que eu já disse a nota dele, então, aqui, ó, do Jefferson. Nota 10, então você vai ver assim, ó, nota 10, tá? Não vai ver a sua nota lá naquela parte da notas, certo? Você vai ver aqui, ó, tá? Esse link. Aí você pode baixar o arquivo e verificar lá o que você errou, o que você acertou, certo? Então, tá aí. Deixa eu fechar aqui. Fechar o GeoGebra também. E aqui é a prova, né? A resolução. Aqui, vamos lá para a aula de hoje, né? Vamos ver se a gente consegue finalizar pelo menos essa primeira parte. Tá? Aqui no livro, vocês vão ver todo o nosso conteúdo da prova aqui no capítulo 11, tá? E ele está do mesmo que está lá na nossa ementa. Ou seja, a gente vai ver formas indeterminadas, integrais impróprias e a fórmula de Taylor, tá? Beleza? Então está no capítulo 11 do Leitode, tá? Leitode é esse daqui, o laranjinha, tá? Espero que vocês já saibam, né? Então vamos lá para a página 660. Deixa eu ver. Ó, logo depois dessa parte aqui de coordenadas polares, né, que a gente viu do livro. Tá? Logo depois dela, a gente já tem os exercícios e logo depois já é o capítulo 11. Tá? O capítulo 11 é justamente todo o nosso assunto aqui, ó. Formas indeterminadas, integrais impróprias e fórmula de Taylor. Tá? Só esses três assuntos. Vamos lá. Vou começar aqui. Forma indeterminada. Desculpa, o que é isso? O que quer dizer isso? Forma indeterminada. Ou seja, é indeterminação, é limite. Vocês viram isso aí lá em cálculo integral e diferencial 1, né? Então, como é que vai ficar? Olha só. Pela definição, né, quando a gente tem determinação 0 sobre 0, certo? Ou seja, os limites estão 0 sobre 0, a gente tem que tirar essa indeterminação, né? A gente tem que tirar essa indeterminação. Então, como é que a gente tira? A gente tira fazendo o quê? Mexendo na função, né? Fazendo alguma coisa ali para tirar essa indeterminação. E quando não dá para fazer isso, o que a gente faz? A gente tem que aplicar outras regras, né? Mas, vamos lá. Vamos ver esse teorema, né? Então, esse teorema ele estabelece que é o seguinte. Se eu tenho duas funções, limite de duas funções fg quando x tende a A, né? Deixa eu até aumentar aqui. Fg quando x tende a A, e elas existem, né? Os limites, ou seja, o limite da f quando x tende a é L1, o limite da g quando x tende a é L2, por exemplo. Certo? Então, se elas existem, a gente pode aplicar aqui a propriedade da função quociente, certo? Então, o limite do quociente é o quociente dos limites, certo? O limite do quociente entre duas funções é o quociente dos limites. Beleza? Essa é uma propriedade. Claro que essa de baixo, né, como é uma fração, ela tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, aqui tem que ser diferente de zero. Então, a gente sabe dessas definições lá de limites, né, quando vocês estudaram limite. Beleza. Então, a gente tem aqui, né, quando a gente tiver o caso em que a gente tenha o limite da f, quando x tende a A igual a zero, e o limite da g, quando x tende a A é igual a zero, certo? A gente tem que tirar essa indeterminação. Beleza? Tem N formas de fazer isso, certo? Dependendo das funções ali estabelecidas. Mas essa daqui, ó, esse exemplo aqui, vamos ver qual é o resultado dela. Então, eu tenho aqui limite
x ao quadrado menos x menos 12 sobre x ao quadrado menos 3x menos 4. Aplicando o limite, né? Pela propriedade aqui, que a gente acabou de ver, eu vou ficar com limite de x ao quadrado menos x menos 12, quando x tende a 4. Tudo isso sobre o limite de x ao quadrado menos 3x menos 4, quando x tende a 4. Aplicando o limite, a gente vai ter 4 ao quadrado menos 4 menos 12, o numerador, certo? Dividido por 4 ao quadrado menos 3 vezes 4. Opa, tá certo. Menos 3 vezes 4 menos 4, certo? Isso aqui em cima vai dar 16 menos a soma desses dois vai dar 16. 16 menos 16. Aqui vai dar 16 menos 12 menos 4. Aqui em cima vai dar 0. Aqui embaixo também vai dar 0, né? Porque 16 menos 12, 4. 4 menos 4, 0. 0 sobre 0. Opa! Então a gente tem que tirar essa indeterminação, né? Não pode ser 0 sobre 0. Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar essas duas funções, né? A gente tem aqui a função f, vou chamar f de x, né? Como sendo x ao quadrado menos x menos 12, certo? E a gente tem aqui a função g de x, vou chamar de baixo, né? Como sendo a x ao quadrado menos 3x menos 4. Beleza. E o que a gente pode fazer aqui agora? Olha só. Esses dois números finais aqui, que são os coeficientes lineares, eles são múltiplos de qual é o número em comum? Ou seja, qual é o fator comum entre eles? É o 4, certo? É o 4. Então, a gente pode dividir essas duas funções pelo polinômio x menos 4, certo? X menos 4. Na verdade, é o menos 4 aqui e aqui, né? Menos 4 e menos 4. O sinal vem junto, né? Então, a gente pode dividir essas duas funções, a f, dividir pela função, ou a g, né? Também dividir por esse polinômio, né? Esse binômio, na verdade. Binômio x menos 4. Opa. X menos 4. Vamos fazer isso aqui, certo? Então, pegando a função f de x, a gente vai ter x ao quadrado menos x menos 12, dividido por x menos 4. Dividindo por x menos 4, a gente vai ter, e multiplicando por x, a gente vai ter x ao quadrado vezes 4x, né? Vai dar 4, ou vezes 4 vai dar 4x. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. E como ele está mais e menos aqui, ele vem com o sinal inverso, né? Aqui vem menos e aqui vem mais. Sinal oposto, né? Então, aqui vai dar 0, x ao quadrado menos x ao quadrado é 0. E menos x mais 4x é 3x. E abaixo aqui o menos 12. Certo? Se eu multiplicar aqui por mais 3, certo? Eu vou ter 3x, né? 3 vezes x é 3x e 3 vezes 4, 12. Só que aqui vai dar mais e menos, aqui vem menos e mais. Subtraindo aqui vai dar 0. Então, o produto entre esses dois binômios aqui, eu vou ter o polinômio de grau 2. Então, eu tenho aqui que eu posso substituir toda essa expressão aqui, x menos 4, x menos 3, né? Esse produto por, ou seja, ele vai ser igual ao x ao quadrado menos x menos 12. Tá? Eu posso também
dividir a outra, né? Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4. Vamos lá se vai dar certo mesmo. Vamos ver. Aqui x menos 4. Por x, né? Que vai dar x ao quadrado. E aqui 4x. Só que está mais e menos. Aqui vem menos e mais. Subtrai dá x menos 4 aqui. Certo? E aqui dá 0. 4 menos 3x. 4x menos 3x. X. E baixa o menos 4 para cá. Certo? Então, a gente basta multiplicar por 1 agora, né? Já que 1 vezes x menos 4 é x menos 4. Só que agora vai vir tudo com o sinal oposto, que dá 0. Então, o produto aqui de x menos 4 por x mais 1 é igual a esse polinômio de grau 2, que é x ao quadrado menos 3x menos 4. Beleza, então vamos substituir agora essas duas funções por essas duas aqui. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, ó. O limite de x menos 4 vezes x mais 3, dividido por x menos 4 sobre x mais 3, né? X mais 3. Quando x tende a 4, a gente pode resolver aqui facilmente. Fazendo o quê? Simplificando, né? Então, aqui simplifica o x menos 4 com x menos 4, a gente vai sobrar para a gente só o limite, quando x tende a 4, de x mais 3 sobre x mais 1. Aplicando o limite, eu vou ter 4 mais 3 sobre 4 mais 1. 4 mais 3, 7. 4 mais 1, 5. Pronto. Encontramos o limite e tiramos a indeterminação. Beleza? Então tá aí. Outra que a gente utiliza muito é o limite fundamental trigonométrico, né? Que é esse daqui, ó. E o limite dele quando x tende a 1, limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, na verdade, é igual a 1, tá? Então a gente tem esse limite fundamental trigonométrico aí. E a gente sabe, né, que aplicando o limite em seno, ou seja, seno de 0 é 0. E aqui, x é 0, né? Já que é a identidade. Então, aplicando, vai dar 0 sobre 0. Então, tem como a gente tirar essa indeterminação também. A gente vai ver como. Né? Que vocês costumam utilizar sem o professor falar nada. Né? Que é a famosa regra de L'Hopital que a gente vai ver já já. Então, outra definição, né? Dadas duas funções, f e g, onde o limite da f quando x tende a é 0, e o limite da g quando x tende a é igual a 0 também. Então, o quociente entre as duas funções, né, tem a forma indeterminada no ponto A. Ou seja, a gente diz que ela só vai ter forma indeterminada naquele ponto específico, né, o ponto A. Beleza? Então, vamos lá. Vou diminuir aqui o zoom. Então, como a gente viu lá por aquele exemplo anterior, certo? A gente diz que o limite dessa função aqui, né, dessa função que a gente acabou de fazer, ela tem forma indeterminada no ponto 4, já que é limite lá, né? X tende a 4. Então, a gente diz que ela é indeterminada, deu indeterminação, né, no ponto 4. Ou forma indeterminada em 4. Certo? Aqui também, né? A gente diz que já que a gente tem seno de x sobre x, a gente diz que 0, né, no ponto 0 tem forma indeterminada. Tá? 0 sobre 0. Beleza? Isso aqui é só uma definição só para identificação, né? Não faz nem cálculo. Aí aqui que eu realmente queria falar para vocês, que era uma forma de tirar essa indeterminação. Qual é? Utilizando a regra de L'Hopital. Tá?
Então, regra de L'Hopital, vocês costumam utilizar lá no cálculo diferencial integral 1, e o professor nem fala nada, vocês pedem por quê? Vocês vão assistir vídeo lá no YouTube, né? Aí lá no YouTube, o cara vai e ensina para vocês essa regrinha de L'Hopital, sendo que o professor nem falou de derivada ainda e vocês já estão usando derivada, tá? Então, quando acontece isso comigo, quando eu sou professor, né, de cálculo 1, aí já desconta os pontinhos, porque eu não falei nada de regra de L'Hopital e está usando por quê? Então, não tem que usar. Aqui agora, a partir de agora, como eu estou falando, vocês podem usar à vontade. Tá? Então, aqui, ó, teorema, regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital diz o seguinte: se dada duas funções f e g diferenciáveis, né, ou seja, eu tenho como derivar no intervalo aberto i, né, exceto para o número a desse intervalo, certo? Então, suponha para todo x diferente de a nesse intervalo, a derivada da g é diferente de zero. Então, se a gente tiver aquela condição lá de indeterminada, né? Limite da f quando x tende a igual a zero, limite da g quando x tende a igual a zero, certo? Se a gente pegar o quociente, o limite do quociente de suas derivadas é igual a L, né? E a gente encontrar esse limite, já que as derivadas existem, certo? Elas são diferenciáveis. Então, fazer esse limite e encontrar esse limite L, esse limite que a gente vai encontrar, derivando as funções, vai ser o mesmo limite do quociente da nossa função f sobre a g. Beleza? E esse mesmo teorema ele é válido para os limites laterais, à esquerda ou à direita, ou à direita ou à esquerda, tá? Então, ele vale também para limites laterais. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui rápido, né? Ou seja, a gente vai utilizar aqui a mesma definição, tá? A mesma definição, o mesmo exemplo que a gente viu, certo? Esse daqui. A gente já verificou que é da indeterminação, 0 sobre 0, certo? Então, vamos verificar agora se existe a derivada da x, né? Ou seja, fazer primeiro aqui, né? f de x igual a x ao quadrado menos x menos 12. A derivada da f vai ser 2x menos 1. A g, que a gente chamou de x ao quadrado menos 3x menos 4, se a gente derivar ela, fazendo a derivada, a gente vai ter 2x menos 3 como derivada, né? Já que a derivada de menos 4, né, das constantes é zero. Beleza. E o que o teorema fala para a gente? De fazer o limite do quociente das derivadas, e é claro que isso aqui é diferente de zero, né? A g. A derivada de g é diferente de zero, certo? Pela definição tem que ser diferente de zero. Então aqui é diferente de zero, então a gente pode fazer o limite de 2x menos 1 sobre 2x menos 3, quando x tende a 4. Aplicando o limite, a gente vai ter 2 vezes 4 menos 1 sobre 2 vezes 4 menos 3. Então, aqui vai ficar 8 menos 1. E aqui embaixo, 8 menos 3, né? 2 vezes 4, 8 vezes 3. 8, né? 8 menos 3. 8 menos 1 é 7. E 8 menos 3, 5. Justamente o que a gente tinha encontrado, né? Os 7 quintos. Beleza? Então, dá para utilizar também, né, L'Hopital para encontrar, né, esses limites um pouquinho mais difíceis, né? Aplicando aqui também, ó, na
limite fundamental trigonométrico, né? Aí a gente tem, qual é a derivada da função seno? Seno de x com relação a x. Derivada do seno é cosseno. E a derivada de x com relação a x é 1. Então, a gente pode pegar e fazer o limite de cosseno de x sobre 1, quando x tende a 0, aplicando o L'Hopital. Tá? Então, aplicando o L'Hopital, a gente tem o quê? Cosseno de x sobre 1. Aplicando o limite, a gente vai ter cosseno de 0 sobre 1. Só que cosseno de 0 é 1. Então, vai ser 1 sobre 1. 1 dividido para 1 é 1. Então, por isso que aqui a gente conclui logo que o limite... Opa! A gente conclui que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Tá? Aplicando aqui L'Hopital, a regra de L'Hopital. Beleza? Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui já está respondida, mas eu vou fazer ela novamente aqui para vocês. Tá? Vem aqui do lado. Vamos lá. Aqui a gente tem duas funções. Aplicando aqui o limite, a gente vai ter 0 sobre 1 menos e elevado a 0. Só que e elevado a 0 é 1. Então, a gente vai ter 0 sobre 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, é 0 sobre 0. Opa, indeterminação. Certo? Se deu indeterminação, então a gente pode fazer a regra de L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, né, se a gente for aplicar L'Hopital, a gente vai ter o seguinte. Primeiro tem que derivar, né? Qual é a derivada de x com relação a x? A gente já fez, né? É 1. E a derivada de 1 menos e elevado a x com relação a x. Derivada da constante é 0. Derivada de menos e elevado a x é menos e elevado a x. Derivada e a integral de e elevado a x é ela mesma. E continua o menos na frente porque é uma constante. Certo? Então a constante continua. O menos aqui. Beleza, então, para fazer o limite de x sobre 1 menos e elevado a x, quando x tende a 0, é a mesma coisa que fazer o limite, aplicando o L'Hopital, de 1 sobre menos e elevado a x, quando x tende a 0. Aplicando o limite, a gente vai ter 1 sobre menos e elevado a 0, só que e elevado a 0 é 1, então vai ser 1 sobre menos 1. 1 dividido para menos 1 é menos 1. E aqui finaliza e encontramos o limite. Beleza? Justamente o que está escrito aqui, ó. Então, o limite aqui é menos 1. Certo? Vou pular essa daqui. Vamos pegar uma função aqui dos exercícios. Tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui. Ó. Calcule se existir, né, o limite. Vamos pegar um aqui, uma mais difícil. Na outra turma eu fiz essa daqui, mas eu quero pegar outra aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa daqui. Vamos lá. É e elevado a x menos cosseno x. Tá? E elevado a x menos cosseno x sobre x cosseno, seno x, né? X seno x.
quando x tende a 0. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer ela aqui. Mais para cima. Aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem limite de e elevado a x, deixa eu ver com essa, elevado a x, menos cosseno x, sobre x, seno x, quando x tende a 0, certo? Então, aplicando o limite aqui, a gente vai ter e elevado a 0 menos cosseno 0. E aqui embaixo, 0 vezes seno 0. Seno de 0 é 0 e 0 vezes 0 é 0, né? Então, aqui é 0. Aqui em cima vai ser 1. Cosseno de 0 é 1, então 1 menos 1. Ou seja, 0 sobre 0. Beleza, então a gente pode aplicar L'Hopital. Né? Aplicando L'Hopital, a gente tem o seguinte. Fazer a derivada da função de cima, né? Então, a derivada de e elevado a x menos cosseno x, derivando com relação a x, a gente vai ter o seguinte. Derivada de e elevado a x é ali mesmo. Derivada do cosseno, menos seno, né? Só que menos vezes esse menos aqui vai ficar mais seno x. Vamos derivar a outra. Derivada de x seno x, com relação a x. A gente vai ter o seguinte. É um produto, certo? Então, deriva a primeira, derivada do produto, conserva a segunda. Mais, conserva a primeira, deriva a segunda. Qual é a derivada do seno? Cosseno x. Então, aqui a nossa derivada, na verdade, vai ser seno x mais x cosseno x. Então, a nossa novo limite vai ser limite de e elevado a x mais seno x sobre seno x mais x cosseno x. Quando x tende a 0. Vamos aplicar aqui agora, de novo. E elevado a 0 mais seno 0 dividido por seno 0. Opa. Seno de 0 mais 0 vezes cosseno 0. E elevado a 0 é 1. Seno 0 é 0. Seno 0 é 0. E 0 vezes cosseno de 0 também é 0. Opa, vai dar 1 sobre 0. Né? Não dá também. Não tem como também. Então, a gente tem que continuar aqui. Então, vamos derivar uma segunda vez, aplicando o L'Hopital novamente. Posso fazer isso? Posso, até encontrar o limite. Se não encontrar, é porque o limite não existe. Tá? Então, aqui, derivando e elevado a x mais seno x, a gente vai ter que a derivada dela com relação a x, né, vai ser e elevado a x mais cosseno x. Derivada do cosseno, ou do seno é cosseno. E a derivada de seno de x mais x cosseno x dx vai ser cosseno x mais, aqui é produto, então deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira e deriva a segunda, vai ser menos seno x, né? Então aqui, reorganizando, a gente vai ter cosseno mais cosseno, 2 cosseno x. E aqui mais, ou menos, né? Menos x seno x. Beleza, então vamos fazer o limite novamente. Limite quando x tende a 0 de x elevado a x mais cosseno x
sobre 2 cosseno x. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui, né? Senão ninguém entende, né? Sobre 2 cosseno x menos x seno x. Aplicando novamente aqui o limite, a gente vai ter e elevado a zero mais cosseno zero dividido por 2 cosseno zero menos 0 vezes seno de zero. Isso aqui vai dar para a gente 1 mais 1, que o cosseno de zero é 1, e elevado a zero é 1. Aqui é 2 vezes 1, e 0 vezes 0 dá 0, né? Então aqui a gente vai ter 2 aqui em cima, dividido por 2, que é igual a 1. Então tá aí, ó. O limite é 1. Vamos verificar aqui no GeoGebra, né? Ver se é isso mesmo. GeoGebra. E vamos verificar o limite. Aplicando aqui o comando limite. Aí ele pede qual é a função. Eu não digitei a função, vou digitar aqui agora, né? A função é a seguinte. E elevado a x, né? O elevado a x, menos cosseno x, certo? Dividido por... Qual é a função aqui? Dividido por x seno x. X vezes seno de x. Quando x tende a quanto? A zero, certo? Então, temos a função, quando x tende a zero, dou um enter, uma interrogaçãozinha, né? Porque está online, tá? Mas se a gente derivar essa função aqui, depois a gente vai encontrar o C. Então aqui a gente tem essa função, tá? Então essa daqui é a nossa função, né? Então limite quando x tende a zero. Realmente, ó, x tende a zero. Acho que esse cálculo nosso está errado, né? Porque aqui a gente está vendo que não toca, né, no eixo aqui. Quando y zero, né? Então não tá. Então olha só. Aqui deu certo, não sei por quê. Acho que eu errei o sinal aqui. Calma aí, deixa eu ver. Vai dar menos. Tá certo. Aqui em cima também. Não sei, eu acho que eu errei o sinal, né? Porque a gente vai ver que a gente não vai encontrar o limite. Tá? Mesmo fazendo várias vezes. Então, eu creio que eu errei o sinal. Que a Ou será que eu errei a derivada aqui? Calma aí. Derivada do seno. Seno de x é cosseno. Tá certo. Derivado do seno é cosseno, derivado do cosseno é menos seno. Então aqui eu não errei não. Por que que deu erro aqui? Sim. É por causa dessa regra aqui, né? Porque aqui deu 1 sobre 0, não deu 0 sobre 0, né? É verdade. Acabei continuando aqui, mas desculpa aí, pessoal. A gente não continua. Por quê? Porque aqui a gente aplicou aqui nessa última vez que a gente fez aqui a L'Hopital, certo? Aqui deu 1 sobre 0. Né? Aqui deu 1 mais 0 sobre 0 mais 0. Então, aqui deu 1 sobre 0. 1 sobre 0 não é indeterminação 0 sobre 0. Então, a gente não pode continuar aplicando L'Hopital, tá? Desculpa aí, pessoal. Então, aqui deu 1 sobre 0. Então, nesse caso aqui, não existe limite. Limite quando x tende a 0. Tá? Não existe o limite quando x tende a 0 nessa função.
E é justamente isso que as questões pedem, né? Aqui, ó. Calcule limite se ele existir. Nesse caso aqui, o limite não existe quando x tende a zero, tá? Então, aqui não existe, não tem como. Tá? Aqui tem outros exemplos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem algumas regras de L'Hopital para funções aqui quando x tende a mais ou menos infinito, tá? A gente vai ver isso aqui depois. Tá? Então, eu vou deixar para a próxima, tá? Teorema do valor médio, né? Ou teorema de Cauchy. A gente vai deixar para a próxima aula. Então, aqui na próxima aula a gente inicia daqui, tá? Do teorema de Cauchy, e depois a gente vai para essa regra de L'Hopital, onde as funções tendem a mais infinito, tá? Beleza? Então a gente vai ver isso aí na próxima aula. Tranquilo até aqui? Acho que vocês já sabiam. Se não sabiam, aprender agora, né? Que é bem simples, né? O problema é que tem que relembrar aquela parte de derivadas, tá? E aqui vai ter que usar derivada. Além de limite, tem que usar derivada, né? E depois a gente retorna lá para integral, quando for falar de integrais impróprias, tá? Beleza? Então, essa parte aqui eu considero ela mais simples do que as partes que a gente já viu de integrais, né? Que é técnicas de integração, aplicação da integral. Isso aí é um pouco mais complicado, né? Porque tem muita coisa. Aqui não, aqui é bem mais simples do que as aplicações, tá? Então, eu creio que quem ficou até agora vai se dar bem nessa terceira prova aí. Mas tentem pegar já o assunto do livro, tá? E ir estudando. Porque essa parte, apesar de ela parecer tão simples, né? Mas vejam aí os exercícios, porque às vezes a gente esquece como eu falei, né? De derivadas, né? Algumas derivadas, regras de derivação, então fica complicado depois, tá? Então, é isso, pessoal. Alguma pergunta? Não? Senão a gente finaliza aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Alô, boa noite. Boa noite.